Salve, salve, rapaziada, sarrafeiros na área aqui para falar sobre Copa do Brasil. Ontem a gente teve mais alguns jogos aí das oitavas de finais da Copa do Brasil. O Palmeiras, ao natural, né, se classificou contra o Fortaleza, já tinha feito uma boa vantagem em São Paulo, naquele jogo polêmico. O Fortaleza venceu o jogo de volta, mas mesmo assim foi insuficiente para avançar. O Santos ficou pelo caminho, o Bahia conseguiu a classificação nos pênaltis, Marcos Felipe mais uma vez herói do Bahia. O Atlético Paranaense também eliminou o Botafogo, mesmo perdendo o jogo. Nos pênaltis também, Bento também herói do Atlético Paranaense. O América conseguiu eliminar o Inter, também foi para os pênaltis. Infelizmente o Depena acabou dando 2 toques na cobrança de pênalti dele, e o América avançou nas grandes penalidades. E também nos pênaltis o Corinthians eliminou o Galo, que daí tem polêmica aí do Kudê tendo poupado alguns jogadores para uma partida que vale tanto, né? E para fechar, o Grêmio conseguiu vencer lá no Mineirão o Cruzeiro e avançou também. O que você achou desses clubes que já garantiram vagas nas quartas, Eric? Em primeiro lugar, eu achei absolutamente vergonhoso para o futebol brasileiro ter 4 decisões de pênalti no mesmo dia. Eu acho que isso mostra uma covardia muito grande. Ninguém joga para ganhar ali, todo mundo joga para ou levar para pênalti, para não perder, ou para buscar um empate, ou um resultado mais seguro, faz o gol e recua. O futebol brasileiro está a um nível muito baixo. A gente passa dos 40, se tá indo para os pênaltis, eu acho que ninguém quer se complicar, né? Mas até antes disso, cara, o Atlético Paranaense jogou completamente fechado contra o Botafogo, quase não finalizou, e até teve a brincadeira aqui, o Bento pegou os pênaltis porque ele estava aquecido, né? Teve que trabalhar o jogo inteiro e o PR estava frio. E o Botafogo também foi um belo vexame nesse confronto, né? Porque chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo, fora de casa, permitiu a virada para perder depois nos pênaltis. Ok, o segundo jogo aceitável, 1-0, pênaltis a estratégia, claro, do Atlético. Não é a primeira vez que eles usam essa estratégia de fechar o time inteiro, se abdicar de jogar e garantir na qualidade do goleiro, que é muito grande. Isso daí vem de Felipão, que passa para o Paulo Turra, que hoje é o comandante, né? Paulo Turra é só o porta-voz ali, né? Não dita nada ali, na verdade. Mas o grande destaque, de fato, dessa rodada aí é o Bento, difícil de colocar outro. Para mim, além dessa... Classifico como vexame essa questão do Botafogo, aí ter permitido essa virada no primeiro jogo. Outro vexame para mim é o Inter, que parecia que ia surpreender, fez o resultado, horroroso, né? Muito ruim um resultado no primeiro jogo. Conseguiu reverter, meteu ali 3-0. Falei, pô, ok, né? Finalmente tá tudo o Mano encaixou. Tudo normal, né? Tudo em ordem. Daí conseguiu sofrer o gol e ir para os pênaltis. Teve a cena mais bizarra da rodada, o goleiro do Inter lá, em uma das cobranças, que deu um saltito. Geralmente as bizarrices do cobrador, né? Que fica fazendo paradinha, faz um monte de rebuliço para chegar na frente da bola, parar e rolar pro gol. Coisa mais o John, eu acho até bom goleiro no Santos, ele foi bem, mas no Inter parece que não se encaixa. Mas eu acho que é interessante a gente falar que a gente já tinha apontado o América no começo do Brasileirão lá com um time que ia passar longe de sufoco, aparentemente, né? Pela organização que está tendo, né, nos últimos anos. É a segunda vez até que elimina o Inter pela Copa do Brasil, e começou mal o Brasileiro, já agora venceu, tá melhorando no campeonato, e talvez essa vitória na Copa do Brasil deu gás aí pro América não brigar lá embaixo, né? É um time que tá visivelmente organizado e hoje é o único mineiro na Copa do Brasil, né? Mas eu não acredito muito, não. Esse papo de único mineiro aí, é óbvio que não significa quase nada. Acho que tirando a questão financeira, que é importante, avançando nas fases da Copa do Brasil, eu acho que essa classificação para o América pode até ser bem custosa lá na frente, porque já está passando dificuldade no Campeonato Brasileiro, e aí começa a sonhar com algo que a gente há de convir que não tem muita chance de avançar. Mas era um time que eu não imaginava que brigaria, que estaria no último lugar até. Agora passou o Coritiba, eu imaginava que
pudesse passar, eu acho que um pouco de aperto, mas não tanto quanto estava passando até. Não, mas isso também não é a realidade, né? Óbvio que não é porque tá ali no último ou penúltimo que vai acabar assim, mas a realidade é a parte baixa da tabela. E aí, quando você tem alguns obstáculos, que é o calendário, outras competições e tal, isso para um time como o América pode acabar pesando negativamente, né? E o Lucha parece que deu jeito no Corinthians. Contra o Fluminense já tinha gostado um pouco mais da Contra o postura do time, Flamengo, da eu acho que organização. jogou bem também, mesmo perdendo, né? Eu não concordo. Eu acho que foi um Jogou jogo bem melhor que o ruim dos Flamengo, eu dois. acho. É, Mas não para mim jogou melhor significa que o muito. Eu Flamengo. acho que os dois times jogaram muito mal. Mas contra o Fluminense, sim, eu já vi um time mais organizado. Não só por conta da vitória, acho que até os gols foram meio sem querer ali, mas vi uma postura já diferente em relação aos jogos anteriores. E ontem mais ainda, né? Lógico, tem uma grande contribuição do Cudê, o que você já introduziu aí, né? Que resolveu poupar jogadores, né? Uma coisa impensável num estágio desse, né? Mas também isso é questionável. Vou até comentar um pouco depois sobre o Hulk, mas o Corinthians melhorou nitidamente. O Corinthians jogou para cima. O Renato A Augusto, gente já querendo ou não, tinha faz muita falado, diferença, né? a gente já tinha falado que o Corinthians não era para estar onde estava, né? É. E Tinha aí o time Renato para estar Augusto melhor. voltando faz muita diferença. É nítido, é claro, tem que ser muito animal para querer. Não que alguém faça isso, ninguém nega isso, né? Mas é uma dependência que existe muito. A gente vê até no próprio Yuri Alberto, ele perdeu vários gols, óbvio. É E um cara perde que pênalti ainda. claramente está sem confiança. Era óbvio que ele ia perder aquele pênalti, porque o cara tá numa zica sem fim. Só que só de ter uma criação ali que não tinha antes, você já vê ele participando do jogo muito mais, né? Claro, fica marcado que perde gols e tal, e aí eu atribuo isso à falta de confiança, mas é um cara que tá participando, ele tá jogando bem, apesar de perder os gols, ele tá jogando bem. E por outro lado, eu vejo um Roger Guedes, que para mim é um cara muito peladeiro, que ele sempre se sobressai em jogadas individuais e tal, não faz parte de um sistema coletivo, e ontem ficou claro isso, apesar do golaço e tal. Esse golaço foi uma jogada individual, uma falha absoluta da defesa. O cara roubou a bola, foi lá, fez a jogada sozinho, como numa pelada, e fez o gol. Tirando isso, o cara simplesmente não aparece no jogo. Você vê quando o time está jogando um pouco mais organizado, ele simplesmente desaparece. E o Grêmio conseguiu avançar, né? O Renato Gaúcho já está experiente também em jogar Copa, né? A gente tinha apontado que o momento do Cruzeiro era melhor, apesar de a gente achar, acho que a gente concordava que o time do Grêmio era melhor, mas o momento do Cruzeiro era melhor. E que era um confronto mais equilibrado, né? E era um confronto equilibrado e o Grêmio conseguiu passar, né? Esse eu fico feliz de não ter sido um dos que foram para pênaltis, e se tivesse que apostar no início ali, vendo os confrontos, qual que poderia ir para pênaltis, talvez apostaria nesse, porque, ao meu ver, era o mais equilibrado. Mas, de fato, o time do Grêmio no papel é melhor, o momento do Cruzeiro é melhor, talvez a coisa comece a se inverter, mas o próprio Pepa saiu dizendo que não merecia a eliminação, que foi melhor Ontem nos dois jogos do Cruzeiro. O Grêmio então isso é uma soube coisa, sofrer, né? Aquela velha expressão que a gente volta e coisa meia de time escuta. copeiro, né? É histórico para o Grêmio, isso é tradicional já, é recorrente. Mas agora o outro confronto que eu apontava como equilibrado aí, até pelo momento dos dois clubes aí no futebol brasileiro, era o Bahia e o Santos, né? O Bahia conseguiu avançar nos pênaltis, não vem bem no brasileiro, talvez. Eu acho que o time do Bahia é bom, não é para estar onde está. Vai ser talvez um reinício aí pro Bahia. Essa eliminação deu uma motivação também pro Bahia subir no Brasileirão, subir de produção, porque contrataram bem, cara. Eu não sei o que acontece. E nesse caso, sim, se aplica o que você estava dizendo ali em relação ao América, né? Eu acho que pro Bahia, sim, isso aí pode ser uma coisa positiva, pode ser um fato motivador. Também não acredito que vá avançar além disso, né? Dentro da Copa do Brasil, mas O pode dar uma Bahia, empurrada. o Bahia ainda não passou das quartas, tá na hora de quebrar esse tabu aí, o pessoal da Bahia tá falando. Ah, sim, claro, mas não acredito que vá, infelizmente, não dessa vez. Mas eu acho que é um motivador, véio. Isso vai dar confiança, falta muito confiança. Hoje o futebol é muito baseado em momento e tal. A gente vê, o próprio Fluminense parece que passou o momento um pouco, o Cruzeiro talvez
entrou no momento, depois passou, o Botafogo começou muito mal a temporada, depois engatou umas vitórias, agora parece que não quer perder de ninguém, apesar de ter sido eliminado nos pênaltis, venceu o jogo e fez um bom jogo, o próprio Tiquinho Soares perdeu o pênalti, mas jogou bem, então é muito momento, né? Eu acho que isso vai jogar a favor aí, vai ser uma coisa positiva para o Bahia. E Eric, e tem o sorteio, né? O sorteio, qualquer time pode ser sorteado, dependendo do sorteio, qualquer clube eu acho que pode facilitar, avançar. né? Ainda falta, ainda tem hoje São Paulo e Sport, né? São Paulo é favorito, mas Deve passar. Tudo pode acontecer. Fla-Flu ainda está indefinido. De repente o Fluminense se esmera aí, passa do Flamengo e depois volta ao que jogou nas 3 ou 4 últimas rodadas, aí não assusta mais ninguém. Então, muita coisa pode acontecer, não tem muito o que cravar aí. Acho que coisas positivas dá para tirar é a guinada do Corinthians, talvez, num momento importante. O time parece que está se encontrando, né? Não coloco ainda como favorito ou nada, mas pode vir a ser, pode mudar o cenário. Palmeiras, lógico, muito seguro, apesar Até a de ter gente, perdido o jogo ontem, mas a gente não falou do jogo do Palmeiras. Eu acho que o que dá para se exaltar, o Palmeiras já tinha feito resultado na primeira partida, e isso daí é fato, mas o Fortaleza fez uma boa partida contra um dos melhores elencos do Brasil, se não o melhor. Eu acho que o Fortaleza pode sair de cabeça erguida desse confronto também, né? E é o que eles estão tentando, né? Pelas próprias declarações do Galhardo ali depois do jogo, acho que até exagerou um pouco, né? Eu acho que quando você é eliminado... Mas aquele pênalti lá, deve doer nos caras. Sim, mas quando você é eliminado num somatório de 3-1, você não tem muito o que ficar falando, nem que ficar enaltecendo nada. Fica satisfeito com o rendimento, não sei o que se esperava dentro do confronto ali, se atingiram algum objetivo ali menor, ok, ótimo, usa isso como motivação e bora trabalhar. Você foi eliminado, não tem muito que tentar tirar coisa positiva disso. Mas então vamos ficar de olho no sorteio Só em da relação próxima ao fase. Hulk, né, Você ia falar, né? Ficou uma polêmica enorme, porque eu Cudê, para mim isso aí é só aquela velha forma de buscar um culpado, né? Na verdade, o Corinthians foi muito superior nesse segundo jogo. No primeiro jogo, o Galo não foi tão superior assim ao Corinthians. Foi superior sim, mas os 2 gols ali foram meio aleatórios. Talvez um 0-0 ali não ficaria tão estranho no primeiro jogo, mas ontem sim, o Corinthians foi muito superior, poderia ter tido até um placar muito mais elástico. Fausto Vera perdeu 2 gols, Yuri Alberto perdeu uns 3 gols. O Corinthians perdeu muitas oportunidades. O Galo, que eu me lembro de só uma do Paulinho no fim do jogo ali, que poderia ter mudado toda a história, né? Isso aí, se ele faz aquele gol ali, o Corinthians está fora. Mas deu chance, né? Agora é muito fácil querer botar a culpa no Cudê, né? Porque poupou o time e tal. Agora, se você olhar para o rendimento dentro de campo, não fez muita diferença, né? Depois, no segundo tempo, ele entrou com a cavalaria toda, o Hulk mal encostou na bola, foi para a decisão dos pênaltis e afundou o time, né? Talvez ele devesse até ter poupado ele do jogo inteiro, né? Mas vamos ficar de olho, então, no sorteio aí das quartas de finais. Agora tá afunilando. Comenta aí, o que você achou? Seu time avançou, não avançou? Comenta aí e participa com a gente. Valeu, rapaziada. Até o próximo. Um abraço.